Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meninas. A gente está aqui ao vivo na nossa live só para meninas. Uma ideia para a gente poder conversar, ter um assunto só a gente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. A Jaqueline Rodrigues já entrou, a Nazinha já entrou. Oi, meninas, que saudade de vocês, que saudade de dar um abraço, um beijo. Irmã Gonçalina, nossos sábados, nossos encontros cheios de comidinhas. Meninas, peguem a comidinha e deixem aí perto de vocês, tá bom? Para fingir que a gente vai ter nossa comunhão depois. Lucas Ferreira entrou. Lucas Ferreira, saia da nossa live agora! É só de menina. Gente, expulsem o pastor, por favor. Rafa entrou. Boa noite, boa noite. Essa vai ser uma live bem descontraída, algo um pouco diferente das propostas que o pastor Lucas tem trazido, né? Da nossa igreja, da primeira igreja batista de Batatais. Hoje é algo mais simples, mais tranquilo, algo mais feminino, né? Mais delicinha. Sem a piada dos homens que predomina, né? No dia das lives do pastor. Então hoje a noite é nossa. Pede para o marido ficar com as crianças, tá bom? Guardadinhos, assistindo desenho, dando um lanchinho para eles. E se fiquem tranquilinha num espaço, porque hoje a noite é nossa. Alguém já deu um coraçãozinho? Deise entrou. Gente, vocês tenham paciência comigo, tá bom? Porque é a minha primeira vez. Deise, oi, Aurora. São duas, né? É um pacote isso daí. Deise, ai, saudade, Mangonçalina, muita saudade. Oi, sogra! Tudo bem, meu amor? Que saudade de você. Lucas Ferreira, estou vendo se não sairá nenhuma heresia. Não, querido, não vai sair nenhuma heresia. Depois você vê no gravado, aí você conversa comigo, tá bom? Sai da nossa live, por favor, tá bom? Com muito amor, com muito carinho que eu tô te pedindo. Hoje eu roubei o escritório dele, a poltrona, eu tô me achando, mas vai dar tudo certo. Oi, Silvia, tudo bem, Sil? Que saudade de você. Meninas, deixa eu falar uma coisa. Nossa live, a proposta, além de nós termos uma reflexão que nós vamos ter depois, é de a gente ter um bate-papo mesmo, né? Das mulheres, para a gente conversar um pouquinho, descontrair, rir, dizer como que está sendo a sua experiência, né? Nós já somos mães e esposa, 24 horas, mas eu acho que agora essa integralidade, né, tá maior, nós viramos mãe e esposa 24 horas ao cubo, para aquelas que não podem ir trabalhar, para aquelas que não estão trabalhando, ou o marido não está trabalhando, então as crianças estão em casa. Então hoje vai ser uma troca de experiência, de momentos, do que vocês estão fazendo em casa, nessa quarentena, né, para nós nos ajudarmos, para nós rirmos, tá bom? Então, vai deixando seus comentários e depois a gente vai ter nossa reflexão. Então, uma coisa leve, tranquila, tá bom? Um momento todo nosso. Eu vou ver se eu abro uma sala aqui, pera só um pouquinho, do Facebook. E aí a gente já dá continuidade, tá bom? Eu até me arrumei pra vocês, olha. Fazia tanto tempo que eu não passava uma maquiagem nessa cara, ela tava até com saudade. Eu passei até um batonzinho, vocês estão vendo, né? Pera aí. Deixa eu abrir aqui a nossa sala enquanto vocês vão entrando aí, tá bom? Deixa eu entrar aqui. Igreja Batista. Mata da Praia. Não, Mata da Praia não. Batatais, é que eu li aqui. Aqui, eu tô muito nervosa porque eu nunca fiz, né, uma live. E o melhor de tudo é o quê? Que há uns tempos atrás o pastor falou assim: ah, queria que você fizesse uma live, né, outro dia e tal, para levar uma mensagem para os irmãos. Aí eu falei assim: não, vida, não é meu estilo, eu tenho vergonha. É diferente de estar, né, na intimidade com as irmãs, lá na igreja e tal. Vamos deixar essa ideia para lá. Daí foram passando os dias, nada de sairmos dessa quarentena, e eu fui ficando com saudade de conversar com vocês, com as minhas irmãs e tal.
E aí eu pensei, acho que vou fazer uma live. Joguei a ideia para o grupo e as irmãs, para quem não faz parte da nossa igreja, as irmãs do grupo de WhatsApp do Ministério de Mulheres acharam a ideia interessante. E aí eu tive que vir com essa minha cara deslavada, essa minha cara de pau e perguntar para eles se eu podia fazer uma live. Então eu estou aqui vencendo minhas vergonhas para poder fazer essa live para vocês. Quem puder, por favor, escreve aí como é que eu faço para abrir uma sala no meu Facebook dessa live, porque eu não sei como é que eu faço isso. Se o pastor ainda estiver na nossa live, que ele não pode estar, manda um WhatsApp para mim, amigo, e me diz como é que eu abro uma sala no meu Facebook. Mas tudo bem, o que eu vou fazer? Vou compartilhar. Espera aí. Vou achar alguém aqui. Aí pronto, compartilhei. Eu sou jovem, tá? Eu tenho 34 anos, eu sou jovem. Mas eu não sou de internet. Eu sei mexer o básico, então vocês têm que ter um pouco de paciência. Então tá bom, meninas, agora uma boa noite oficial para quem já chegou. Sejam muito bem-vindas. Essa live foi algo preparado para termos um momento de comunhão, um momento de troca de experiência, de aprendizado, né? Nós, mulheres, temos algumas dificuldades diferentes dos homens, né? Em sua maioria, acho que os homens estão conseguindo sair mais para trabalhar e as mulheres estão ficando em casa, ficando com os filhos. Então, a gente tem sofrido um estresse muito grande, né? Em relação a estar trancada, um estresse em relação aos ensinos das crianças, às vezes, em algumas circunstâncias, algumas mulheres que o marido não está conseguindo ir trabalhar, então tem a vida financeira um pouco desajustada. Então, essa live é para a gente trocar nossas experiências, para a gente conversar um pouquinho. Então, eu quero que vocês fiquem à vontade para comentar, para falar como é que tem sido a experiência de vocês. Na verdade, para fluir bem a nossa live, é muito importante que vocês escrevam, que vocês se sintam à vontade para escrever alguma coisa, para comentar, porque aqui a gente vai trocando ideias, né? E a gente vai aprendendo uma com a outra, assim como a gente faz nos nossos encontros presenciais. A gente vai tentar fazer agora nesse virtual, tá bom? Eu sou a Ágata, esposa do pastor Lucas, da Primeira Igreja Batista de Batatais. E quem não me conhece, um prazer. Espero, quando tudo isso acabar, poder ver você na nossa igreja, te receber, te dar um abraço, tá bom? E para as meninas que já me conhecem, as minhas irmãs queridas da nossa igreja, sejam muito bem-vindas. Se der certo, a gente faz outras, tá bom? Se não der certo, a gente joga na caixinha de esquecimento. E fica tudo bem, tá bom? Então, gente, eu vou começar um pouquinho falando da minha experiência, como é que tem sido esse tempo de quarentena aqui na minha casa. Na verdade, para mim não mudou grande coisa, porque o Lucas, por ser pastor, né, ele já trabalha em casa. Então, eu já tenho um convívio com ele diário, de estar dentro de casa e o seu trabalho ser aqui. Né? A gente tem algumas restrições, então, quando são trabalhos que precisam um pouco mais que ele fique concentrado, eu e a Sofia ficamos mais longe, né, do escritório e tal. Então, para nós, nesse sentido, não mudou muita coisa na nossa rotina. Porém, mudou a questão de preocupações. Então, pode parecer estranho, mas para ele, no caso, o trabalho, o volume de trabalho dele aumentou. Então, por conta das lives que têm sido feitas às terças, às quintas e domingo, se eu estiver errada, vocês me corrijam. Acho que de sábado não tem mais. Então, aumentou nesse sentido. E de ir ao encontro de alguns irmãos que estão precisando um pouco mais, né? Por questões emocionais e tudo mais, de um atendimento mais presencial. Então, a gente tem vivido um pouquinho disso, de ter aumentado. Então, saímos um pouco disso da nossa rotina, né? E a questão da Sofia. Então, eu até conversei com ele que, para mim, estava bem intenso, porque quando a criança está estudando,
A mãe que está em casa, assim como eu, né, que não estou trabalhando fora, ela tem este período que a criança está na escola para resolver as coisas dela, né? Para colocar algumas coisas em ordem em casa que não dá quando o ser humaninho está em casa, né? E coisas dela, né? Ter o seu momento de mulher, que é muito necessário. E eu, nesse sentido, tenho me sentido um pouco mais privada, porque tenho que dar atenção para ela 24 horas por dia. Né? Então, ela está me chamando o tempo todo. Então, agora, além de mãe, eu ainda sou a professora. Eu já ensinava, ela já tinha a questão de ensinar, não estou falando de educar, tá? Porque educar, esse papel é só meu, não é da escola. Estou falando de ensinar. Então, eu já ensinava algumas coisas para estimular. Porém, agora aumentou um pouco mais o nível de ensino porque tem as demandas da escola. Então, isso estava me sobrecarregando um pouco. Ela é uma pessoa, uma criança bem amorosa, bem carinhosa. Ela é um chicletinho. Então, ela não desgruda. E aí eu me senti um pouco sobrecarregada nesse sentido, e eu acho que algumas mães, algumas mulheres que estão aqui na nossa live, talvez estejam sentindo a mesma coisa, né? De deixar um pouco essa particularidade da mulher um pouco em off nesse momento e se sentir estressada. E nós vamos falar um pouquinho disso depois da nossa reflexão, desses estresses que nós temos sofrido, né? De não poder sair, de não poder estar com a família e como é que a gente está vivendo tudo isso. Mas eu já quero adiantar assim um pouco que nós não vamos focar em Covid, tá? Isso já tem sido falado, está nos jornais. Nós vamos trabalhar de uma maneira geral acerca do caos. Porque hoje a gente está vivendo caos por conta do Covid, mas existem outros. Tinham pessoas que talvez já estavam vivendo momentos difíceis antes mesmo do Covid chegar, mulheres que já estavam vivendo momentos de sobrecarga antes mesmo do Covid chegar. Ele foi só o pinguinho no balde, né, d'água que transbordou. Então, a gente não vai ficar focando muito nisso, porque depois do Covid passa e vem outras coisas, e é o cotidiano da nossa vida, né? Não tem o que fazer, tá bom? Então é isso. Aqui em casa a gente tem vivido dessa forma e as minhas dificuldades têm sido essas, de não ter a minha particularidade, de estar vivendo 24 horas, ser mãe, e eu amo ser mãe. Todo mundo que me conhece sabe que a Sofia foi extremamente desejada e ela é muito amada e ela é meu tudinho, mas faz falta, né? A mulher, ela é composta por vários nichos, é a palavra que me veio agora na mente, né? Várias vertentes. Então, a mulher, ela é mãe, ela é profissional, ela é esposa, ela é dona de casa, ela é quem gerencia o seu lar, né? E hoje, com essa quarentena, com esse confinamento, ela colocou aí um pouco mais. Ela é professora agora, né? Ela é administradora. E o lance de mãe, de mulher, saiu um pouquinho. Então, eu tenho visto bastante casais celebrando, né, aniversário de casamento. E aí, para mim, eu penso que é um momento que a mulher espera muito, não só pela celebração do casamento, que é algo muito importante, mas é o momento em que ela pode pedir para alguém ficar com a criança e ter um momento romântico com o seu marido e se arrumar e ter aquele momento só mulher e colocar sua feminilidade para fora e expor um pouco mais essa feminilidade e ter um momento de romance. E hoje, inclusive, nessas comemorações, ela não consegue deixar um pouquinho de ser mãe e ficar mais mulher, né? Então, ela tá mãe na sua totalidade, né? Ela não tem esse espaço. E eu penso que, em alguns casos, se a gente não tomar cuidado e se nós não tivermos a compreensão de que isso é algo momentâneo,
corre o risco de casamentos ficarem sobrecarregados e caminhar para uma ruína, porque é difícil convívio sob estresse, né? É difícil você ter paciência com o outro sob o estresse. Aqui em casa nós conversamos bastante, eu e o Lucas, porque quando começou a questão das lives, ele entrou numa rotina frenética de montar lives e deixar tudo preparado. E ele é uma pessoa muito organizada, sistemática, então ele gosta de deixar tudo bem feito. E se aquilo já foi bem feito, ele quer melhorar. Então ele começou a fazer tutoriais para poder gravar as lives e programas para poder fazer essa série essa série de sermões que ele tem colocado e trazer pessoas para poder falar, né, e tal. Então, assim, ele ficou assim num modo frenético de trabalho, trabalho, trabalho. E aí quando ele saía daqui, ele ia para casa de um irmão e ele ia suprir outra pessoa e ele ia suprir. E a gente, eu e a Sofia, nós acabamos ficando um pouquinho de lado e logo de impacto. Foi tudo muito compreensível, né? Porque era o momento, estava pedindo aquilo. E só que foram passando os dias e a gente foi entendendo que essa compreensão ela tinha que ficar um pouco mais equilibrada, porque senão a gente ia meio que enlouquecer, porque ele estava num ritmo de trabalho muito intenso e a gente foi ficando mais de ladinho, a Sofia sentiu um pouco. Então nós conversamos a respeito disso, né? Tivemos o nosso momento de casal e conversamos e esclarecemos algumas coisas e ele foi impondo uns limites. Quem conhece ele há mais tempo sabe que ele ama o que ele faz, ele ama produzir, ele ama trabalhar, ele ama colaborar para o reino, ele ama ser pastor. E então, assim, se ele entrar num trabalho, ele vai se jogar naquilo, né? Daquele ritmo de trabalho, e ele vai fazer, ó, vários comentários, e eu não baixei nenhum. Então ele entra assim no ritmo de trabalho e ele vai mesmo, entendeu? E se a gente não conversar, ele não fica sabendo, não tem como adivinhar que eu e a Sofia estamos sofrendo. Então aqui em casa nós sentamos, nós conversamos e nós nos adaptamos, porque foi necessário. E aí eu penso que eu não sou a única a vivenciar isso, e eu penso que mais mulheres também estão vivendo, e eu queria saber de vocês. Né? Aqui, diferente de quando eu me encontro com vocês, eu vejo a carinha de uma, eu dou exemplo de outra, e eu vejo quem tá ali para dar exemplo. Então aqui eu vou ficar pelos comentários, tá bom? Então é isso. Hoje vai ser um pouco disso, nossa live. A Mayra entrou, Graça e Paz, Mayra. Obrigada, Silvia. Oi, Tati. Paulo Roberto. Boa noite, Paulo Roberto. Hoje a live, Paulo, é para meninas, mas não tem problema. Se quiser ouvir uma conversa de mulher, fique tranquilo, seja muito bem-vindo, tá bom? Sabrina, oi, tia Sabrina, tudo bem com você? Rosivone, boa noite. Oi, Dani, tudo bem, colega? Que saudade de você. Dani, minha amiga da igreja, da antiga igreja que nós pastoreamos, né? Que Lucas foi pastor, a igreja de Franco da Rocha. Então, além de ovelha, a Dani se tornou uma grande amiga, né? Então, oi, Dani. Pastor Nilson, tudo bem, pastor? Boa noite. Obrigada, Mayra. Compartilhar e depois iniciar a sala de vídeo. Obrigada. Janaína, oi Jana, saudade de você. Que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Oi Écio, tudo bem? Nosso encontro hoje é de meninas, mas pode ficar aí tranquilinho. Patrícia, Graça e Paz, oi Pati, tudo bem? Fernanda, Geraldo, oi Geraldo, não conheço, mas seja bem-vindo. Aline, Rosiveldo, Luzia. Oi, Maluzia, que saudade de você! Denise, oi, tia Denise, tudo bem? Graças a Deus, pastor Nilson, live errada. Ai, meu Deus, muito bom. Easy, Jerusa, oi, Gabi, tudo bem?
Boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo. Tenham paciência, eu ainda estou escrevendo, eu ainda estou aprendendo. Oi, Oi, tia Neuza. Oi, Lulo, Simara, tudo bem? Mandelminda, Ana. Oi, irmã Maria. Irmã Maria, logo eu vou te ligar. A gente tem umas coisas para fazer. Gabriel, oi, Gabriel. Patrícia, Edna. Oi, lindeza. Oi, Edna, tudo bem? Meninas, vão deixando seus comentários, dizendo como é que tem sido para vocês essa quarentena, como é que vocês estão se adaptando, como é que vocês estão se adaptando à rotina de casa, à rotina de trabalho, à rotina com os filhos de ensino, dificuldades que vocês têm tido, e aí a gente vai conversando, tá bom? Como eu disse no começo, se alguém chegou atrasado, essa é uma live de bate-papo, tá bom? E a colaboração de vocês, escrevendo acerca do que vocês têm passado, vai ser muito bom, vai colaborar muito, né, com a gente, vai deixar um pouco mais recheada essa live e esse momento, tá bom? Que foi feito e pensado para vocês, numa conversa mais íntima, mais bacana, né? Sem os homens. Nada contra eles, porque eles são uma bênção em nossas vidas, mas é muito bom ter esse momento, né? De amizade, de reflexão, de conversar e de ouvir uma pessoa, uma mulher que está passando pela mesma situação que você, e você pensa assim, nossa, graças a Deus, eu não sou a única que estou passando por esse momento difícil, eu não sou a única que estou passando por essas lutas. Isso é muito bom, isso enriquece, isso edifica, né? Já quero deixar aqui algumas irmãs que me fizeram um pedido de oração, então a irmã Vera, estejam orando por ela. Tem uma família também lá em Ribeirão, que quem puder orar por eles, estão passando por uma dificuldade. É um pai com 5 filhos, a esposa dele faleceu no parto do bebê, que agora está com 2, 3 meses, se eu não me engano. Orar por essa família, né? E que os irmãos lá de Ribeirão Preto consigam levantar algumas coisas para ajudar essa família. Quem tiver mais pedidos de oração, pode colocar aqui, tá bom? E a gente vai seguindo. Aqui, Silvia. Muito legal seu depoimento sobre a quarentena, você sempre nos inspirando quanto ao relacionamento conjugal. Amém, amém. Tão jovem e tão sábia são seus olhos. Boa noite, Agatha. Boa noite, irmã Luzia. Eliude, boa noite, Eliude. Essa live hoje é só para as. Não vou dizer que é só para as meninas, porque eu não vou falar nada aqui que constranja, né, algum homem que queira participar da live. Mas estou avisando que é uma live com foco nas mulheres para vocês saberem. Mas, homens, fiquem tranquilos se vocês quiserem ficar. Nada aqui que será dito vai ser de forma alguma constrangedor, tá bom? E a gente vai falar a palavra depois, e a palavra sempre vem para nos edificar, né? Então, tá tudo certo, mas é só para vocês saberem que hoje é algo mais voltado para nós mulheres. Combinado? Meninas, outra coisa que eu quero que vocês digam é: estou gostando, não estou gostando, para a gente saber se nós fazemos mais, se a gente pode ter mais lives, se tem assuntos que vocês queiram falar, enquanto a gente não pode retornar às nossas atividades normais, tá bom? Então vão deixando seus comentários aí. Silvia, eu gosto de compartilhar, né? Estou falando a Silvia porque ela comentou aqui a respeito do que eu estou comentando com vocês, do meu testemunho. Eu não vou dizer testemunho porque não vem outra palavra, tá? Mas eu acho interessante, eu acho importante a gente compartilhar, porque hoje estamos todos numa mesma situação e todos no mesmo barco, e eu acho que o fato de nós ouvirmos o outro e entendermos que a pessoa está passando pelo mesmo processo de dificuldade que a gente está passando, traz um pouco de alívio, de refrigério, de entender que eu não sou a única, é aquela respirada de pensar, nossa, eu achei que fosse só eu, e se essa irmã, se essa mulher está conseguindo, eu também vou conseguir, então eu vou conversar com ela para entender como é que ela tem feito isso, como é que ela tem dado conta, se ela tem alguns conselhos para me dar, algumas dicas de ensinamento. Eu mesma faço parte de um grupo de mães do Colégio da Sofia,
E eu vivo ligada lá para ver como é que elas estão fazendo para ensinar, né, os deveres, né, para os filhos, porque tem momentos que eu fico, nossa Deus, como é que eu vou ensinar isso para essa pessoa? Não sou professora, não fiz, né, nenhum curso, nada, e benditas sejam as professoras, os professores, porque, olha, vou dizer uma coisa, é dom conseguir ensinar crianças, principalmente as pequenininhas. Então, Daisy, né, que tá aí, sabe do que eu tô falando, sabe do meu sofrimento, porque a Daisy, né, trabalha com os pequenininhos, Daisy é diretora, né, Daisy? Daisy é pedagoga. Vai falando aí, Daisy, vai me corrigindo, tá bom? Então eu tenho a Daisy para me ajudar, tenho a Patrícia para me ajudar, tenho a Miriam para me ajudar, a Mayra, que também é professora lá na. Elas, a Daisy é profissionalmente também. Mas essas outras, Patrícia, Mayra, Sabrina, a Mayra também agora está se engajando, né? Tá indo para a carreira dela também, nessa questão de pedagogia, se eu não estiver enganada, Mayra. Mas essas são tias de lá, da nossa igreja, que, apesar de não seguir a carreira profissional, ainda assim tem que ter o dom para passar o conhecimento. Porque às vezes eu me pego numa impaciência, porque eu explico e a Sofia fala assim: ah, mas isso. E eu penso: eu acabei de explicar. Gente, acabei de ensinar, mas a forma que eu tenho de ensinar não é o jeito que ela consegue captar. Então eu deixo aqui para vocês, professoras, professores, nossa, vocês são abençoadas, de verdade, vocês são muito corajosas. Porque se eu, com a minha filha, que eu amo, não tenho paciência, eu imagino vocês que não é filha de vocês. E que não é só um ou só uma, são vários dentro de uma salinha, falando, perguntando. Então eu fico lá de olho no grupo para aprender alguma dica nova, porque eu tenho minhas dificuldades, tenho minhas impaciências, e eu tenho tentado trabalhar isso em mim e focar de que isso vai acabar, de que nós não sabemos, mas Deus já tem uma data determinada para acabar com isso e ele já é conhecedor. Então eu tento fazer esse exercício para eu não enlouquecer e para eu não ficar saturada e desesperada. Então eu faço o exercício de que a luz no fim do túnel, ela já existe. O Senhor já determinou, ele já sabe o dia que vai acabar. E aí eu tento acalmar meu coração, porque nada foge do controle do Senhor. Então, isso que nós estamos vivendo não foge do controle do Senhor. As dificuldades que a minha família, que a tua família está encontrando, não foge do controle do Senhor. E você, mulher, não foge do controle do Senhor. Então, nós aqui, a gente precisa se fortalecer, precisamos nos fortalecer e nos ajudando, né? Eu não estou dizendo que a tarefa do homem ela é menos árdua do que da mulher, não é isso. Mas o homem, ele consegue se desligar um pouco mais fácil dos filhos e das rotinas domésticas do que a mulher, né? Para o homem, se a casa estiver um pouco mais bagunçada, tá tudo bem. Se as aulas vão demorar um pouco mais, tudo bem. Se o filho está demandando mais tempo, tudo bem. Ele consegue dar uma desligada disso. Mas nós que ficamos ligados com aquela pessoa 9 meses no ventre, a gente não consegue se desligar, né? A gente fica assim, puxado, fica estressada, né? E às vezes a nossa saúde emocional e mental ela fica meio instável por conta disso. Porque aí você. Antes, por exemplo, a gente tinha os encontros das mulheres, então era um momento. Não estou dizendo de fuga, tá? Por favor, porque se qualquer coisa que você tiver na tua vida e você utilize disso como um método de fuga, há algo errado, tá? Então não é fuga, mas é ter um momento, é ter um espaço, é ter um momento seu de alinhar os seus pensamentos, de conversar com outras mulheres, de trocar essa experiência. É o momento que você vai ter para repor as suas energias, né? Emocional, mental, física e espiritual, para voltar para o teu lar e aí voltar a nutrir os seus, o seu marido, o seu filho, se você não tem filho, o teu marido, e gerir a tua casa, né?
Então, é isso. E para aquelas que não têm filhos ou que ainda moram com os pais, também penso, né, que tem se sentido sobrecarregados porque não tem aquele momento com os amigos, e aí eu tô falando para as meninas mais jovens, para as adolescentes, não tem aquele momento com os amigos de ter alguém para falar a mesma língua, porque é uma linguagem diferente, não adianta, né? Os adolescentes, os jovens, eles se entendem porque eles têm a mesma linguagem, e aí também de se sentir sufocado do pai, da mãe, e de não conseguir expor algumas coisas que eles acabam só expondo mesmo no círculo de amizade, porque há uma identificação entre eles. Então, queridas, vocês adolescentes, Gabi, né, que eu vi que está aí, ou mais alguma adolescente jovem que esteja aí, a sua experiência também é muito válida, o teu feedback também é muito válido, porque essa live não é só para falar para as mães, das mães ou sobre as mães. Eu vou falar um pouquinho mais porque eu sou mãe e a experiência que eu tenho para compartilhar, mas você pode escrever, você pode ir compartilhando aí à vontade, tá bom? Vou ler mais aqui algumas coisas e a gente começa a nossa reflexão, tá bom? Porque eu engatei falar, e eu não paro nunca mais. Você está ótima. Obrigada, sogra. Oração pela minha irmã Nena. Irmã Luzia pediu oração pela irmã Nena. No final a gente vai orar. Meninas, coloquem seus pedidos de oração, tá bom? No final da live vou orar pelos pedidos. E aí as irmãs em casa também orem pelos pedidos, tá bom? Oi, Pri. A Pri entrou. Priscila Cavalieri. Oi, Priscila, tudo bem, amiga? Priscila Cavalieri também uma grande amiga, foi da lá da nossa igreja. Oi, Assis, tudo bem? Hoje é uma live feita para as mulheres, mas fique tranquilo para participar, tá bom? A gente não vai falar nada constrangedor, mas só para você saber. Silvia, apesar de sair para trabalhar todos os dias, o isolamento tem influenciado de maneira negativa o meu lar. Gabriel tinha voltado da faculdade muito empolgado, com muitos planos, e agora se sente frustrado. E o Davi com saudade também da escola. E eu, então, morrendo de saudade da escola. Ai, eu acho que todas nós estamos morrendo de saudade da escola, né? Muita saudade. Olha, é saudade que, ó, transborda. Priscila Medeiros, tudo bem? Mayra, Agatha, ensinar em casa é complicado. As crianças complicado. As crianças brincam, jogam game, as atividades acumulam, é verdade. Ah, Jerusa, a família que você falou para orar recebeu várias doações e está sendo amparada. A Igreja Batista de Vila Elisa está acompanhando esta família. Sim, muito bom. Irmãos, quem quiser, depois, as irmãs, né, que quiserem compartilhar e ajudar e colaborar com a igreja lá de Ribeirão Preto, que a Jerusa comentou, que é a Igreja Batista de Vila Elisa, coloca lá no grupo das mulheres. Quem tiver meu contato particular também pode colocar, porque eu acho que toda ajuda é bem-vinda, tá bom? Além das orações, essa igreja tem sido abençoada em ajudar essa família. Aparecida, boa noite, oração para minha família, pode deixar, Nazinha, a gente vai orar. Oi, Guilherme, tudo bem? Lucas, Irineu, boa noite, meninas. Hoje é uma live mais voltada para as mulheres, mas podem participar, fiquem tranquilos, tá bom? Voltando lá no assunto da Mayra e da Silvia, de fato, além de sentimento de medo que nós temos vivido em relação à doença, ou de ter algum familiar que pode vir a adoecer, ou nós mesmos, né? Principalmente nós, mulheres, um medo muito grande de adoecer, porque o marido adoece, a gente cuida dele, o filho adoece, a gente cuida deles. E quando a gente adoece, a gente tem um pouco de dificuldade de receber o cuidado e o auxílio que o marido tem para trazer, porque ele pensa de maneira diferente da gente e ele vai gerir o lar de forma diferente da gente. Isso causa uma angústia, uma tristeza, e o medo só aumenta, porque a gente quer que eles façam tudo conforme a nossa gestão, né? A gente quer que eles pensem como a gente, ajam como a gente. E aí torna o nosso medo e nossa angústia um pouquinho maior, né? O medo de nós adoecermos por conta de quem vai cuidar dos nossos filhos, quem vai gerir a nossa casa, quem vai cuidar do nosso esposo. E eu penso que o exercício é que, apesar da diferença, aquele homem, aquele marido, o sacerdote do teu lar,
que o Senhor colocou ali na tua vida. Ele vai gerir da melhor forma possível, o Senhor vai capacitar ele, e apesar de ser forma diferente, não quer dizer que vai ser menos eficaz como a tua forma de gerir. Então, mulheres, às vezes nós precisamos receber o cuidado e aprender a receber o cuidado, né? Sem escolher a forma que esse cuidado virá. Sem querer que este cuidado chegue a nós da mesma forma que nós damos, porque os homens pensam de forma diferente da gente. Qualquer pessoa pensa de forma diferente da gente, mas o homem tem uma maneira mais racional de pensar, em sua maioria, não são todos, mas em sua maioria. Então, ele vai mesmo gerir. E às vezes você nem precisa adoecer, né, pelo Covid, mas às vezes você adoece pelo cansaço e pela sobrecarga e pelo sobrepeso que nós temos vivido, por não deixar que o marido cuide, que ele faça a gestão um pouco desse lar, que ele faça um pouco a gestão dos filhos, por mais diferente que seja do seu modo. Então, às vezes a gente fala que a gente se sente sobrecarregada, mas também, em alguns casos, falta um pouco a receptividade da mulher do cuidar do marido, do deixar que ele faça a gestão da tua casa e que ele cuide um pouquinho da tua casa, de você e do teu filho, né? Às vezes nós não somos tão receptivas em relação a isso. Mas fora esse sentimento de medo, nós temos vivido o sentimento de frustração, né? Então, pessoas que fizeram seus planos de faculdade, eu sou uma delas, eu planejei começar a minha pós em obstetrícia, já tinha feito minha matrícula, estava tudo certo, já tinha até pago, e aí veio esse balde de água fria, e aí eu tive que esperar, e nada de essa quarentena passar, e foi passando o tempo, e até agora eu também não consegui um emprego, e ninguém me chama, e aí eu fui ficando, e isso foi me dando uma angústia, porque eu não estava nem estudando e nem trabalhando, não estou produzindo nada, né? Não tenho tido mais meus encontros com as mulheres, que é algo também que eu gostava muito de fazer. Então, é um sentimento de frustração muito grande na minha questão profissional, na minha vida espiritual. Eu fiquei muito, muito frustrada. E aí é onde eu falo da questão de receber o cuidado do marido. Lucas veio com uma luz no fim do túnel e falou assim: por que você não faz alguma pós à distância? Por que você não faz pós em algumas coisas que você gosta? Eu te ajudo, né? E aí eu tive que filtrar, entender que a ajuda que ele iria me dar seria diferente da que eu esperasse, né? Mas ainda assim seria muito bem-vinda e eu receberia de bom grado. E aí eu tive que abrir um outro canal nesse fluxo, nesse rio da minha vida, para poder continuar e diminuir esse sentimento de frustração. Não era a pós que eu queria fazer de primeiro? Não, não era. Mas aí eu fui trabalhando na minha cabeça, o Senhor foi me ajudando, me dando sabedoria, e eu fui fazer essa pós à distância, e aí tô conseguindo pelo menos produzir nessa parte acadêmica nesse sentido, né? E fui achando algumas coisas para produzir também em outras áreas da minha vida. Mas esse sentimento de frustração, ele é real, ele acontece, porque quando nós temos os nossos planos parados, estabilizados, né, eles estão ali estáticos, não é estabilizados, eles estão estáticos, vem esse sentimento de frustração, porque a gente coloca, como eu tô falando para a mulher, né, pelo menos é uma tendência minha, não sei se é de todas, a gente tem uma tendência em colocar nossas expectativas lá em cima, né? Porque a gente é mais sonhadora, a gente sonha muito, né? Então a gente faz planos e a gente pesquisa. E aí, quando isso não é alcançado, a nossa frustração, ela fica gigantesca. Então, esse sentimento de frustração, ele é real, ele é genuíno, é difícil mesmo, principalmente quando você tem planos, você sofre esse impacto. Mas é aí que a gente pensa de que nada foge do controle do Senhor e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e entender que às vezes um parar não é de todo ruim. A gente pode seguir por outro caminho. A gente sai um pouquinho dessa rota, vai um pouquinho para outra rota,
até poder voltar no eixo de novo, mas a Silvia falou, e é verdade, é muito correto, é um sentimento de frustração muito grande, e aí é uma luta para poder pensar que isso vai acabar, mas a luta maior, que às vezes a gente não pensa, é de que quando acabar, como é que vai ser, né? Eu vou ter pique para voltar, enfim, mas de fato é verdade. A Maria colocou aqui, nesses dias em casa, Agatha e meninas, um versículo que falou ao meu coração foi Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Olha, Mayra, esse texto sensacional. É verdade. É verdade. Eu estava comentando com o Lucas ontem, né, que acerca de um outro assunto, mas eu estava falando para ele a respeito da palavra, que a palavra, ela, ao mesmo tempo que ela é um bálsamo, ela é um consolo, ela é um refrigério, ela também corta a gente, né? Ela rasga, porque ela vem num confronto muito grande com o nosso eu. E esse versículo que você falou é justamente isso. Às vezes a gente fica tão lotado de pensamentos e preocupações que não é para fazer parte da gente. E textos como esse fogem da nossa mente, porque é muito mais difícil você sossegar e esperar no Senhor do que você ficar arranjando planos de fazer e acontecer e dar um jeito e tarará, entendeu? E é muito verdade, é muito difícil sossegar, é muito difícil aguardar, não tem sido fácil. E eu penso que o Senhor tá tratando de forma geral, né? Tá tratando com o mundo de uma forma geral, mas ele tá tendo um tratar muito de perto com nós cristãos frente a essa pandemia. Ele está tendo um tratar genuíno, genuíno não, íntimo e com cada um, com o nosso eu e como nós nos portamos enquanto igreja, enquanto igreja, eu, Agatha, e enquanto igreja, nós, a comunidade da igreja, né? A Silvia coloca aqui, sim, é verdade, o impacto da frustração dele me pegou em cheio também, pois gerou muita preocupação como mãe, é verdade? Olá, Carmen, boa noite. Minha frustração foi que eu estava para iniciar um trabalho com as mulheres da igreja e da comunidade Vila Elisa. Tive que suspender, mas tudo bem, seu tempo para o Senhor. Entendi que posso aproveitar este tempo para me preparar. É verdade, é verdade. Se preparar, né? Se preparar de todas as formas. Eu penso que quando nós sairmos de tudo isso, nós precisamos sair de forma mais fortalecida, porque, queridas, entendam, as provas vêm para nós sermos aprovados, né? Nós passamos por desertos para sairmos mais fortalecidos. E eu penso que isso vai gerar esse momento que temos vivido com a permissão do Senhor, né? Esse momento de caos que temos vivido com a permissão do Senhor vai servir muito para nos amadurecer em relação ao evangelho, ao cristianismo, ao sermos discípulos verdadeiros de Jesus e caminharmos mesmo nesse mundo que jaz no maligno, mas sairmos com a luz de Jesus e sermos diferentes e nos assemelharmos a eles. Então eu penso que esse momento de preparação ele é sensacional e eu penso que quando nós voltarmos a nos encontrarmos, nós vamos ter muitas experiências com Deus para compartilharmos, para edificarmos a vida uma das outras. E eu penso que é quase uma obrigação isso, entender o que o Senhor quer tratar com cada uma de nós e sairmos daqui prontas para levar esse amor de Jesus àqueles que não conhecem, mas também para edificarmos a vida das nossas queridas irmãs, né? E daquelas que nos rodeiam, que são amigas, que não conhecem da palavra, mas que precisam da nossa ajuda, do nosso socorro. Então, eu penso que é importantíssimo isso. Nós estamos tendo uma visão um pouco mais crua. Eu penso que os cristãos com essa pandemia têm tido momentos de ter um espelho de frente para eles, para nós, e visto de verdade que tipo de cristãos que nós temos sido. E tem sido muito difícil, vou dizer por mim, né? Olhar para mim,
ver que em alguns momentos eu nem lembrei de ler a palavra e olhar e pensar que em alguns casos da minha vida eu só era alimentada porque eu ia para a igreja e ouvia o sermão do pastor, por exemplo. E que agora que eu estou nessa pandemia, eu não estou sendo alimentada e eu estou um saco vazio que não está conseguindo parar em pé. Então, eu penso que esse caos que nós temos vivido, assim como outros que virão ou já vieram, é praticamente um espelho que nos desnuda e mostra quem nós realmente somos. E às vezes nós não somos em Cristo. Nós estamos bem longe disso, né? Mas eu tenho certeza disso, que nós vamos sair mais preparados, né? E seguir em frente nessa batalha. Tá bom, meninas? Beijo, Agatha. Até a Larissa. Oi, Larissa! E esse barrigão? Hoje pensei em você, Larissa. De verdade, não é demagogia. Eu pensei, tava fazendo minha comida, meu almoço, aí eu pensei assim, nossa, a Larissa deve estar linda com aquele barrigão. Depois você tira uma foto e posta lá no grupo pra gente ver como você tá linda, viu? Porque você deve estar linda com esse barrigão. Mas a gente tá com muita saudade de você, viu? Uma pena não poder acompanhar essa gestação tão de perto, mas ainda assim sempre nos nossos pensamentos, viu, querida? Pode ter certeza. Meninas, então é isso. Já são 7h45. Olha, eu tô falando pra caramba, hein? Eu vou começar a nossa mensagem, então, nossa reflexão, mas vocês podem continuar, tá? Comentando, escrevendo, e a gente vai conversando. Vocês podem falar durante a mensagem, durante a reflexão. Não vou falar mensagem, vou falar reflexão, porque assim vocês ficam um pouco mais à vontade para poder comentar, tá bom? É um bate-papo mesmo. Então vocês podem escrever, de vez em quando eu vou dar uma paradinha, vou dar uma olhadinha, tá bom? Mas a reflexão que eu quero falar para vocês hoje é o tema da minha mensagem, da minha reflexão é sabedoria em meio ao caos. Eu fiquei pensando sobre o que eu traria para vocês e vinha constantemente na minha mente sobre sabedoria. Mas aí eu pensava assim, gente, mas é um assunto tão batido, né? A gente já fala tanto da mulher sábia, blá blá blá. Ai, meu Deus do céu, será que eu tenho que trazer? Mas ele continuou vindo na minha mente, continuou vindo na minha mente, e eu aprendi a identificar quando o Espírito Santo fala comigo e traz uma luz, né, aos meus pensamentos. Então eu entendi que era interessante, mas a gente vai por uma vertente um pouco diferente, tá bom? Porque eu penso que ser sábia na rotina, no cotidiano, fora de tragédias, fora de momentos difíceis, fora de caos, é uma coisa. Ter sabedoria em momentos de caos é totalmente diferente. E eu pensei também porque hoje a gente vive essa questão do Covid, mas nós não estamos imunes a viver outros tipos de caos, a vivermos outros momentos de tragédias, outros momentos de dificuldades, outros momentos de aflição. Nós, por sermos cristãs, nós não estamos imunes a isso, né? Pelo contrário, o Senhor fala que no mundo teríamos aflições, mas que era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, quer dizer que a gente não está livre, né, de sofrer e de passar por dificuldades. Pelo contrário, a gente viveria sim, né, muitas dificuldades. Então eu resolvi trazer, e aí vou colocar o título, né, como sabedoria em meio ao caos. E aí eu tenho uma pergunta para fazer a vocês, que é, em tempos de caos, quem é você? Como você se comporta? O seu temperamento se assemelha a quem em momentos de caos? O seu temperamento se assemelha a Noemi e Ruth? Ou o seu temperamento e o seu comportamento se assemelha à esposa de Jó? Que são dois textos por onde nós vamos andar, se você estiver com a sua Bíblia, com o seu celular. Os textos que nós vamos ler hoje tá em Ruth, em Jó, mais os nossos textos, da onde vai sair a nossa mensagem, tá em Provérbios 14:1
e Gálatas 5, 22, 23, porque hoje eu quero falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito Santo. Mas eu estava pensando a respeito disso, como nós nos comportamos, nós mulheres, né, que em alguns casos e para algumas pessoas somos o sexo frágil, somos a pura emoção, somos quase um coração ambulante, né, às vistas de alguns. E às vezes isso é real, isso é verdade, não quer dizer, não estou falando isso no sentido pejorativo, tá bom? Mas como é que nós, que somos tão infladas de emoções, que somos mais sensíveis, nós nos comportamos em meio às dificuldades, em meio ao caos que às vezes a vida nos apresenta? Como é o nosso enfrentamento em relação aos problemas, em relação às dificuldades, aos momentos temerários, a tempos difíceis e ruins, onde nós não temos certeza, nós não temos noção e não está em nossas mãos a chave de quando esse tempo ruim passará, né? A gente não tem ciência disso. E como é que a gente se comporta em relação a isso? Como é que tem sido o nosso comportamento, né, sobre essa perspectiva? Então, eu vou ler com vocês aqui Provérbios 1, 14:1, que diz lá: a mulher sábia edifica sua casa, mas é insensata com as próprias mãos a derriba. E eu fiquei pensando sobre esse texto, que ele é muito trabalhado, ele é muito falado. Acho que não tem uma mulher aí que não tenha ido para um encontro de mulheres, ou que no Dia das Mulheres um pastor não tenha pregado a respeito da sabedoria da mulher, né? Ou um casamento que tenha ido, que o pastor falou para o homem, e quando chegou a vez de falar para a mulher, ele usou justamente o Provérbios 14:1, que é um texto que é muito conhecido por nós mulheres, né? Ora porque nós queremos ler, mas ora porque nós somos confrontadas por ele, ou quando passamos, ou porque naquele momento de desaforo feminino, o homem vem e te confronta com esse texto. O marido vem e usa esse texto. Aqui em casa eu dou risada e eu brinco porque é muito difícil ser casada com um pastor. Porque tudo que ele tem para me falar, ele me fala na palavra. Então, ele usa muitos textos para falar para mim, às vezes na brincadeira, às vezes para me dar uma invertida, então ele usa esse texto. E quando eu não tô muito assim, né, muito das amorosas, ele fala assim para mim: Sara, não faria isso com o seu senhor. Então, é difícil, viu? Então, ora nós somos... trazem para nós esse texto, ora nós passamos. Fato é que esse texto é muito conhecido. E outra coisa que me chamou a atenção e me fez pensar em trazer esse texto e essa palavra acerca de sabedoria é que eu tenho observado, a gente, claro, em casa, né, vê um pouco mais de redes sociais. E eu tenho observado muitos casais famosos, né, se separando durante a quarentena. Não são poucos casais que têm se separado durante a quarentena. E por que eu tô falando dos famosos? Porque você fala, Agatha, o que me interessa a vida dos famosos, eu não acompanho ninguém, eu não sei de ninguém. Eu tô trazendo eles porque são pessoas que são pessoas públicas, né? Que têm sua personalidade pública e que têm a coragem, parte por dar uma declaração, parte para explicar, né? Dar uma satisfação para o seu público. Então, eles acabam expondo a sua vida, né? Sem medo de ser feliz. Não que eu acho que isso seja saudável, tá? Mas estou usando eles aqui como exemplo por conta disso. Por eles expor, né, a vida deles. E eu tenho visto muitos casais, né, famosos se separando agora, frente à quarentena. Alguns casais até que eram vistos como, nossa, o casal, esse casal é feliz. E isso começou a me fazer pensar como é difícil manter um relacionamento, qualquer um que seja, tá bom? Seja o casamento, seja o relacionamento com os filhos. Quando nós estamos
sobre forte pressão, quando nós sofremos influências negativas, influências, como é que eu falo? Momentos difíceis, né? Quando a gente está sob uma forte pressão, como a gente tem dificuldade de se relacionar e como às vezes nós colocamos o nosso relacionamento em xeque por conta dessa dificuldade, por conta dessa adversidade. E mostra o quanto nós somos, às vezes, despreparados para encarar um relacionamento com outras pessoas. O quanto nós somos despreparadas em colocar o nosso eu um pouco de lado para avisar o outro. Como nós temos dificuldades em abrir mão do nosso bem-estar, do nosso eu, em prol do outro. E esse momento de quarentena que nós temos vivido, esse momento de estar 24 horas juntos, sem podermos sair, sem vermos outras pessoas, sem estarmos reunidos com outros amigos, só as pessoas do relacionamento. Agora eu vou dar o exemplo, desculpe, de casal, para quem não é casado, mas vocês vão casar, então já pega o exemplo, tá bom? Se liga na dica já, vocês vão casar. Quando nós não temos vida extra casa, como é difícil manter o relacionamento. Quando você se vê num relacionamento, só você e o outro, e você não tem coisas de fora para partilhar. Então você viveu o dia inteiro e você se vê num momento que você não tem nada para contribuir, nada para compartilhar. É a sua vida e pronto. É aquilo que você viveu e pronto. Você não tem outros recursos para manter aquele relacionamento. Você não tem as idas ao shopping, a restaurantes, a casa da família. É você e o teu companheiro e só. Como se torna difícil manter esse relacionamento? Como se torna difícil ter sabedoria nesses momentos? E quando eu falo de sabedoria, a sensação que dá é que é só na questão do falar. Eu não sei vocês, mas a mim, muitas e muitas vezes que eu li esse texto e falava de sabedoria, eu automaticamente aplicava no falar. Nos momentos de briga, quando eu estou brigando, vou ter sabedoria no falar, ou no momento que alguma coisa está me deixando desgostosa, não estou gostando daquilo, estou reprovando, como eu vou ter sabedoria para colocar aquilo, para expor. Quando, na verdade, a sabedoria, ela vai muito além do falar, ela é ação, ela é agir, ela é algo que se movimenta. Sabedoria não é algo estático. Ela se movimenta e você aplica ela em todos os sentidos da sua vida, inclusive como você se comporta, né? E vendo a exposição desses casais, eu fiquei pensando, é muito difícil ter sabedoria quando você está trancado num lugar. E aí, de repente, pinta uma briga, uma discussão e você não tem para onde ir, você não tem uma fuga e você tem que viver aquilo, você tem que viver a tua realidade ali. É aquilo que você tem, aquela é a sua vida. Se você tirar as futilidades, entenda como futilidade, tá? Se você tirar as outras coisas que vêm para somar, como profissão, estudos, fica só aquilo, só a tua vida, como você seria sem essas coisas, como você se comporta. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, se não estiver me entendendo, vocês podem escrever aqui comentando, tá? Mas me chamou muito, muito a atenção a respeito disso. E aí me fez pensar em trazer como é que tem sido essa sua prática de ser sábia no teu lar frente a esse caos que estamos vivendo. Como você tem praticado a sabedoria
se teu marido está desempregado e vocês discutem constantemente por conta disso, como você tem tido sabedoria para lidar com os teus filhos que estão te cobrando constantemente, dizendo que tem saudade dos amigos, dizendo que tem saudade da escola, quando eles se sentem frustrados e por serem crianças e pequenos não conseguem expor e às vezes expõem sendo mal educado ou tendo um comportamento inadmissível. Como é que você se comporta em relação a isso sendo sábia? Como é que você consegue ter sabedoria para agir consigo mesma? Porque, veja, além de nós termos que lidar com o nosso familiar dentro de casa, o nosso marido, os nossos filhos, irmãos, pais, que seja, a gente ainda precisa ter sabedoria para lidar com nós mesmos. Para aprendermos a nos conhecer, entender os nossos limites, ter sabedoria para entender os nossos limites e agirmos de uma forma mais gentil conosco mesmos, sem nos cobrarmos tanto. Porque às vezes a gente tem tanta cobrança conosco mesmo que a gente acaba extravasando e levando isso para o outro, e o outro acaba sendo inserido nesse redemoinho, nessa sua ira, nessa sua braveza, nessa sua frustração, porque você não entendeu os seus limites. Mas como é que você tem sido sábia referente a isso? Sábia em entender que este momento vai passar? Como é que você tem lidado com esse momento de caos? Com as cobranças que vêm, com as contas que não param de chegar, e as finanças que não batem, não se encaixam, e aí você não consegue ver, e aí você vai para um jornal e vê que aumentaram os dias de quarentena, e o teu refúgio, que era a igreja, não vai abrir. Tem demorado a abrir e você sente essa angústia, porque parece que não vai haver uma saída, e aí você se ira com os governantes, se ira com aquele que comentou uma coisa estranha na rede social, se ira com as amiguinhas do grupo de WhatsApp, se ira com o marido, porque você está sendo o tempo todo levada para esse caos e é uma chuva de notícias ruins, e é uma chuva de frustração, é uma chuva de sentimento de medo, de tristeza, de perda. E como é que a gente lida com tudo isso? Como é que a gente consegue puxar a sabedoria para esse olho do furacão, para ela aplacar todos esses sentimentos e você continuar mantendo o fluxo do teu lar, né? Continuar mantendo uma saúde dentro do teu lar, porque um lar precisa ser saudável. Por isso que eu estou falando de saúde. Como é que você consegue manter e não permitir que ele adoeça? Não adoeça com momentos de briga, de ira, de raiva. Perdão, deixa eu só beber um pouquinho de água. Como é que você faz para lidar com isso? E aí, eu trouxe aqui Ruth, né, e Noemi. Eu gosto sempre de colocar Noemi e Ruth e Noemi juntinhas, porque apesar de o livro ser de Ruth, eu vejo uma grandeza em Noemi e eu vejo em Noemi uma mulher fantástica. Algumas mulheres falam que Noemi era amarga, porque elas levam em consideração que ela pediu para que mudasse o nome dela de Noemi para Mara, que significava ser amarga. Mas aquela mulher, na verdade, estava passando por uma dificuldade muito grande, um momento de tristeza muito grande, que não significava exatamente que ela estava amarga. Mas para mim ela foi uma mulher fantástica, tanto quanto Ruth. Então eu gosto de trazê-las juntas. E aí quando eu penso, né, vou ler aqui para vocês rapidinho sobre primeiro Noemi, que também passou por um caos, mas eu penso que diferente de nós, o caos que Noemi viveu foi muito pior do que o nosso, exceto, claro, para aquelas pessoas que por conta dessa pandemia perderam familiares, né? Mas para aqueles que não perderam, só estão vivendo esse momento de estar numa quarentena, de estar trancados, Noemi passou por um caos muito difícil na vida dela, por um momento de tragédia na vida dela. E como Noemi foi sábia, e como Ruth foi sábia. E é aí que eu falo de praticar sabedoria, porque não foi só sabedoria no falar, foi praticado o ato de sabedoria na caminhada e na jornada que elas trilharam depois, que acabou até levando elas para a genealogia de Jesus. Então, veja, tá em Noemi 1, eu vou ler de 1 a 5.
Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Peraí, deixa eu ver. É isso mesmo. Com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Para algumas mulheres que já frequentaram os nossos cultos das mulheres, já expliquei que a mulher, quando ficava desamparada, tanto por marido e filho, ela perdia tudo. Ela perdia sua casa, ela perdia suas terras. Ela era praticamente jogada na rua da amargura. Ela ficava desamparada não só emocionalmente, ela ficava desamparada financeiramente. Se não houvesse um resgatador para resgatar as posses dela, ela ficava desamparada. Então, Noemi, além de viver o caos, de perder seus filhos, de viver um momento de tristeza, de tragédia, de perder seu marido e seus filhos, Noemi vivenciava o caos de se ver na rua da amargura, porque se não houvesse um resgatador por ela, Noemi iria passar fome. Por isso que Noemi pede para que suas noras sigam suas vidas, porque Noemi não teria como cuidar delas financeiramente, não teria como ampará-las. E elas não iriam esperar que Noemi se casasse de novo e tivesse filho para que elas se casassem então com esses filhos. Então, Noemi ali tem um ato de bondade e graça para com essas mulheres, para com essas noras, que falam para elas: voltem para sua família, voltem para os seus parentes, vá ficar com eles, porque eu não tenho condições de cuidar de vocês. É aí que entra a benevolência de Ruth e diz para ela: não, o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus, para onde você for eu vou com você. E aí entra essa benevolência de Ruth, mas também uma benevolência de Noemi, porque Noemi poderia só se preocupar com a sua vida. Ruth, querida, bem, coraçãozinho, vai para sua família, você não tá entendendo, eu não vou dar conta da minha vida. Se você ficar comigo, eu vou ter que ser responsável pela tua vida também, e eu não tô dando conta da minha, que dirá da tua. Órfã, vai para tua família, volta para a família dela. Quer dizer que ela foi uma nora ruim? Claro que não. Ela entendeu a situação. Então ela voltou para a família dela. Mas Ruth, na sua benevolência e como ela amava sua sogra, ela ficou com Noemi. E Noemi aceitou também ficar com ela. E cuidar da vida dela, né? E é aí que eu digo a respeito da sabedoria. Essas mulheres trilharam um caminho muito bom, e isso se deu através da sabedoria. Sabedoria de Noemi em instruir Ruth, e Ruth em ser humilde e acatar as orientações de Noemi. Entender que Noemi era mais velha que ela, que Noemi tinha mais experiência, mais bagagem de vida, e atender às orientações de Noemi. E elas trilharam um caminho muito bom. Depois, nessa história, para quem não conhece, houve um resgatador. Resgatou Ruth, e as duas, Ruth se casou, teve um filho que Noemi pegou para ela, porque diz na palavra, né, que era o bálsamo, né, vou dizer assim, porque depois eu vou ler o texto, de Noemi. Mas isso se deu porque elas tiveram sabedoria. Noemi teve sabedoria em entender, e Noemi não perdeu a fé dela, no Deus dela. E Noemi juntou toda a sua bagagem, toda a sua experiência de vida, toda a sua sabedoria para trilhar esse caminho. Noemi acatou aquilo que veio para a vida dela, entendeu que era um momento difícil, mas ela seguiu uma outra rota. Ela teve a sabedoria de mudar, de caminhar. Ela não parou naquilo que lhe foi apresentado, ela não parou naquilo e falou: bom, é isso que eu tenho, é assim que eu vou ver. Não. Ela seguiu em frente. O que eu posso fazer para melhorar essa situação?
O que eu posso fazer para dar continuidade nessa minha vida? O que eu posso fazer para dar seguimento? Ruth, a mesma coisa. Ruth foi em busca de um trabalho. Ruth arregaçou as mangas e foi lá, ó, trabalhar. E quando eu digo trabalhar, meninas, é trabalhar. Trabalho braçal. Ruth foi trabalhar. E através do trabalho de Ruth que veio esse resgatador. Hoje, quando eu olho para nós, em meio a esse caos, eu fico me perguntando, nós temos sabedoria para enfrentar essa adversidade e ir em busca de trabalho? Ah, Agatha, mas que trabalho? Tá todo mandando todo mundo embora. Meninas, não é esse tipo de trabalho, mas é outros tipos de trabalho. É trabalhar para que a tua família continue tendo saúde emocional. É trabalhar para que você seja uma agente transmissora de paz, harmonia para sua família. Para que você seja uma agente transmissora de graça, de misericórdia, de benevolência com teus filhos que estão vivendo um momento de frustração e tristeza, do teu marido que é o provedor da tua casa, e eu não digo isso, pode ser que você trabalhe, mas o homem tem essa questão e esse sentimento de que ele precisa prover, e o maior medo dele é de não poder sustentar e prover a tua família, então de você ter misericórdia e graça com o teu marido, que às vezes está um pouco mais fechado, um pouco mais quieto, ele com ele mesmo, trancadinho dentro da ostra que ele é. Você tem benevolência, misericórdia e graça com esse momento de tristeza e frustração que ele está tendo. E você tem graça, benevolência e misericórdia com você mesma, de entender que esse é meu limite, daqui eu não consigo seguir, então é melhor eu traçar outro caminho. É disso que eu estou falando, de entender as suas limitações. Noemi entendeu suas limitações. Ela entendeu que ela não conseguiria ter um outro marido para que casasse com Ruth e aí tivesse herdeiros e aí resgatasse. Ela entendeu que se ela permitisse que Ruth saísse para o trabalho e que essa pessoa resgatasse, que se ela orientasse, a vida delas mudaria. Ela colocou todas as orientações dela para Ruth, entregou sua vida nas mãos de Ruth, dizendo: Ruth, aqui estão minhas orientações, você vai fazer assim, 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 segundo os meus conselhos, e aí eu tô te entregando a minha vida, porque nós vamos depender de ti. Então, é este tipo de sabedoria, de entender o que você está vivendo, entender o momento que você está vivendo e que ele é difícil, entender que ele pode demorar a passar, e entender que você vai precisar de sabedoria para passar por esses momentos de adversidades. Que você não vai poder se render ao desespero, às goteiras, de ser uma mulher goteira, que você não vai poder se render às frustrações todas e fazer um caos da tua casa, mas que você vai precisar ser um agente transmissor de paz, de calma e de tranquilidade. E paralelo a isso, você vai precisar ter sabedoria para entender os teus limites e saber que até ali você conseguiu ser o agente transmissor dessa paz e dessa harmonia, só que agora você vai ter que ser o receptor dos cuidados da sua família e do seu marido, e que isso implica em você permitir que ele faça a gestão do teu lar e dos teus filhos, sem que você pense: tá errado, eu faria de outra forma, mas você fez errado. Não, ele fez para você, ele cuidou da forma dele, e isso é o que importa. Quando você se recuperar, quando você estiver bem, você volta à gestão da sua forma. Isso é ter sabedoria. Porque se a gente não tem sabedoria para conhecer os nossos limites, se a gente não consegue entender o momento que nós estamos vivendo e que ele é difícil, a gente quer carregar o mundo, colocar nas costas e levar. E aí isso vai causar estresse, vai causar raiva, a sua frustração vai aumentar e você vai transmitir isso para todo mundo e você vai descontar em todos. Quando você vê, você já discutiu por coisas pequenas com o seu marido, com o seu filho, e aí aquele dia foi perdido. Foi perdido para o estresse, foi perdido para a raiva, foi perdido para a ira. Porque você não conseguiu entender os seus limites. E para entender os limites, a gente precisa ter sabedoria. Então, meninas, neste processo de caos que nós vivemos, de pandemia que nós vivemos, nós precisamos ter sabedoria para transmitir
e para entender a nossa família, de como nós vamos agir com elas. Entender que nesse momento nós já não somos muito mais o mesmo. A gente vai ter que se adaptar a essa vida. E se adaptar a ela é trazer rotinas diferentes, colocar coisas diferentes e aí se renovar. E para esse renovo a gente precisa ter sabedoria. Sabedoria é entender qual caminho a gente vai trilhar. Sabedoria para nos conhecermos e entendermos quais são os nossos limites. Até onde a gente consegue caminhar e até onde a gente vai pedir para que o nosso parceiro caminhe conosco e por nós. E que dali para frente ele assuma as rédeas até que a gente melhore. Foi o que Noemi fez com Ruth. Noemi foi até um certo caminho, voltou para o teu povo, levou Ruth junto para o teu povo, viu ali os amigos, fez as suas lamúrias, desabafou com o seu povo de confiança, com as mulheres que faziam parte do círculo do teu povo, na sua comunidade, desabafou tudo o que ela tinha para desabafar, disse lá, me chamem de Mara, porque agora eu sou uma mulher amarga. Aquela comunidade acolheu Noemi, porque Noemi entendeu seus limites, pôs tudo ali, todas as suas frustrações ela pôs ali. Disse tudo que tinha vontade, fez tudo o que tinha que fazer. Terminou. Aí ela deu seguimento à vida dela. Ruth, vamos dar seguimento à nossa vida. E aí Ruth vai em busca de um trabalho, encontra um homem que viu, como é que eu posso dizer? Achou graça em Ruth, né? E Noemi entendeu, teve sabedoria e discernimento para entender que aquilo era algo bom, e aí entendeu que até ali ela podia ir. Agora, Ruth tinha que caminhar. Ela levou até seu povo, foram acolhidas. Agora era um caminhar de Ruth e ela precisava entender que agora Ruth iria cuidar dela. E ela recebeu os cuidados de Ruth e foi orientando Ruth. Assim é o nosso relacionamento em casa. Com quem você estiver vivendo. Em alguns momentos você vai ser Noemi, vai levar a pessoa para o aconchego, para o conforto, vai cuidar dela, vai falar: estou pegando sua vida para mim, sou responsável por você, vou cuidar de você. Mas também vai entender que há momentos que você vai ter que ter uma Ruth ao seu lado e dizer: agora você precisa ir em busca do trabalho e eu vou te orientar e você vai cuidar da gente. Assim nós precisamos fazer, para que a gente não termine relacionamentos por conta dessa pandemia, como tantos famosos estão fazendo, porque não estão conseguindo ver saída para esse caos que estão vivendo, e além do caos lá fora, instalaram um caos dentro de casa. É um caos dentro de outro caos. Só que o caos lá fora não depende de nós, foge à nossa alçada. O caos aqui dentro cabe a nós não criar, ou se criou, desfazê-lo. Sendo Noemi e permitindo que hajam Ruths em nossa vida. E às vezes essa Ruth vai ser nosso marido. E a gente vai orientar e esperar que ele faça conforme a nossa orientação e que ele cuide da gente. E se não fizer, mas que ainda assim ele cuide da gente. Para que a gente ache graça aos olhos do Senhor, porque o Senhor olha e fala: ela está saindo aprovada em meio a essa pandemia, em meio a esse caos. Ela está indo bem. E que o Espírito Santo nos conduza para isso, que ele nos ajude. Porque ou o nosso temperamento será como Noemi e Ruth, ou o nosso temperamento será como o da mulher de Jó, que disse a ele. Aí eu vou ler Jó 2, 7, versículos 7 e 9, que diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Quem nós estamos sendo? A esposa de Jó aqui está dizendo: querido, tem saída. Morre. A única saída para você é morrer. Olha tudo que nos foi tirado. Aqui, para quem não conhece, história de Jó. Jó era um homem íntegro, né? Tinha seus filhos, suas posses. Era um homem rico, né? E era um homem que... Como é que eu posso dizer? Vou continuar no íntegro, mas vocês vão entender.
E aí Jó vive toda essa vida, que parece ser uma vida perfeita, uma vida boa, né, com teus filhos, os filhos vivendo ali junto dele, tendo seus filhos tendo suas esposas, ele sendo rico em posses, ele era muito rico, ele sendo íntegro, ele tendo o respeito da comunidade onde ele estava, do povo onde ele estava. Jó era um homem muito respeitado. E aí diz lá no versículo, no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse era o conceito que Deus tinha a respeito de Jó. E aí vem Satanás, mata os filhos de Jó, tira as posses de Jó, coloca doença sobre o corpo de Jó, com a permissão de Deus. Deus só não permitiu que Satanás tirasse a vida dele. E Jó perde tudo. Tudo, 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 tudo. Imagine hoje você na tua casa, vem um tufão, vem qualquer coisa, morre seus filhos, você perde tua casa, ela é destruída, você perde suas posses, e junto com isso vem uma doença miserável, uma desgraça sobre o teu corpo, e além de tudo você tá doente. Foi isso que aconteceu com Jó. E assim, tudo de uma vez. Entendeu? Do nada você tá lá. Que família! Como eu sou abençoado! No outro você tá quase morrendo. Foi isso que aconteceu com Jó. E em meio a esse caos todo, vem mulher de Jó e diz isso a ele: você ainda conserva a sua integridade? Quer dizer, mesmo diante de tudo isso, Jó ainda era um homem íntegro. E ela fala: conservas ainda a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Porque não há mais nada para viver, não há mais sentido nessa vida. Não tem por que você se manter vivo. Não há sentido na sua vida, Jó. Morre. Não há sentido em você ainda se permanecer íntegro perante o seu Deus, porque olha o que aconteceu. Ele foi incapaz de te livrar de tudo isso. E sabe o que é mais interessante? O que mais me chama a atenção a respeito da esposa de Jó é que Jó perdeu seus filhos. Nós estamos falando de um pai que perdeu seus filhos, mas nós também estamos falando de uma mãe que perdeu todos os seus filhos. Esposa de Jó sofreu a perda tanto quanto ele. Tanto quanto ele. Ela perdeu. O que aconteceu com ele, aconteceu com ela. A única diferença é que ela não foi ferida por chagas, que ela não teve o teu corpo adoecido, mas de resto, ela perdeu igual. E quando a gente lê sobre Jó, parece que são pessoas que vivem vidas diferentes, mas não é. Eles viviam na mesma casa, eles eram marido e mulher, eles tinham os mesmos filhos, as mesmas posses. Ela perdeu tudo como ele também perdeu. Mas sabe qual é a diferença sobre Jó e a sua esposa? É que quando o diabo chega lá para prestar contas a Deus, o Senhor pergunta para ele só a respeito de Jó. Observastes meu servo Jó? Ele não fala: observastes meu servo Jó e sua esposa? Aqui parece que ela nem existe. E da mesma forma, Satanás responde, dizendo: tira tudo dele. Ele nem menciona ela. Parece que ela não existe. A gente só vai lembrar dela nessa passagem aqui. E aí eu fico me perguntando, que tipo de mulher era essa esposa de Jó? Que Deus não tinha nem conhecimento acerca dela. E o primeiro texto que vem na minha cabeça a respeito da esposa de Jó é aquele que chegará um dia que fala, né? Que chegará um dia que o Senhor virará e falar: nunca vos conheci.
Não é eu esqueci de você. Não. Eu conheci e deixei de conhecer. Não, eu nunca tomei conhecimento a respeito da tua vida. Eu nunca nem soube quem você era. Eu nem sabia que você era quem você é. Eu nunca vos conheci. Isso para mim é tão forte e me causa um medo tão grande. E aí, quando eu observo o jeito dela, quando eu observo a atitude dela, faz ter sentido o Senhor nem mencioná-la. Nem mencioná-la. O diabo passar longe dela. Ela perdeu os filhos por conta de Jó. Ele não tirou os filhos dela por conta dela, eu vou ferir ela. Não, por conta de Jó. E quando ela fala amaldiçoa o seu Deus, deixa muito nítido que o Deus era só dele, não era dela. E aí faz muito sentido quando o Senhor fala, nunca vos conheci. E aí, quando eu te pergunto qual o seu temperamento se assemelha a quem? A Noemi e Ruth ou a esposa de Jó? É para dar este peso de quem nós estamos sendo dentro do nosso lar. Quem nós somos dentro da nossa casa, quem nós somos para o nosso marido, quem nós somos para os nossos filhos, quem nós somos para os nossos pais, para aqueles que nos rodeiam. Qual é o temperamento que nós damos a eles? Qual é a visão que eles têm a nosso respeito? Nós estamos criando caos, nós estamos falando, vamos morrer mesmo porque não tem o que fazer. Nós estamos falando que Deus, o que? Olha essa pandemia que está acontecendo, olha eu perdendo emprego, olha meu filho que estava tão feliz porque ia começar a faculdade, agora está frustrado. Que Deus, o que? Deus não previu isso? Olha meu marido, podia ter acontecido a pandemia, mas ele perdeu o emprego. Olha eu, não estou conseguindo um emprego. Olha meu filho frustrado, minha filha frustrada, eu não consigo sair de casa. Eu estou enlouquecendo. É esse o nosso comportamento? É esse o comportamento que nós temos tido? Porque se é esse o tipo de comportamento que nós temos tido, há uma grande chance de o Senhor olhar para nós como olhou para a esposa de Jó. Porque a gente transmite somente aquilo que a gente tem dentro da gente. E é inadmissível nós termos o Espírito Santo e nos comportarmos como a esposa de Jó perante ao caos. Porque é muito fácil quando você está na rotina do seu lar, seus filhos indo para a escola, seu marido trabalhando, você trabalhando, suas finanças tranquilas, né? Você indo para o seu círculo de oração, você indo para o seu grupo de amigas, você indo para o seu culto das mulheres, você indo para a tua igreja, você ser sábia. É muito fácil. Nossa, meu filho hoje foi tão mal educado, mas aí eu sentei, ou eu ajoelhei, olhei naqueles olhinhos dele e disse: não, amor, não é assim que faz. Deixa a mamãe te ensinar. Agora, é diferente quando você está 24 horas com a criatura, você tá cheia de coisas para fazer e a criança está sendo mal criada e você não se irá dar um chacoalhão e falar vai pro teu quarto, ou bater, ou começar a murmurar. Ah, essa vida, essa lástima, essa desgraça de vida, eu não aguento mais isso. Quando é que vai parar? Eu não aguento mais essa situação. Não... Aí que é difícil. Aí é difícil, nesse momento de estresse, de frustração, você se ajoelhar e falar, filho, filha, eu vou te ajudar, mas não é agora. Agora a mamãe tá com dificuldades para algumas coisas. Agora a mamãe tá um pouco triste, a mamãe tá um pouco cansada. Eu preciso que você se acalme, eu preciso que você ajude. Gente, eu não tô falando aqui, tá? Eu não tô falando aqui que a gente não pode ter nossas surtadas, não é nada disso, tá? Todo mundo que é mãe me entende. Eu não sou esse tipo de mãe que sozinha o tempo todo, pelo amor de Deus, né? Minha mãezinha tá me assistindo, minha sogra também. Então,
Não dá nem pra fazer pose. Não tô dizendo isso, mas eu estou falando que é muito fácil ter sabedoria e não agir com falta de controle quando tá tudo bem, obrigada. O difícil é quando nós estamos em meio ao caos, como Noemi e Ruth fizeram, e não agir como a esposa de Jó. É muito difícil, no momento de caos, você olhar para o teu marido e conseguir centrar as suas ideias e dizer, querido, isso está errado. A gente precisa sentar, conversar e rever algumas coisas. É muito difícil quando o seu marido faz pela milésima vez a mesma coisa que te irrita, em meio ao caos, você ir lá e falar para ele, então, lembra aquilo que eu te falei? Você está fazendo de novo. Sem querer arrancar a cabeça dele do pescoço. Sem você, além de repreender aquilo que ele fez de errado, lançar todas as suas frustrações para ele como se ele fosse o culpado de tudo, porque em meio às tragédias, ao caos, às dificuldades, às diversidades, nós temos a triste mania de querer jogar para o outro, em colocar todas as nossas angústias, todas as nossas frustrações no outro, para que ele pegue aquilo, leve de você e você fale, ai, que bom, porque eu tô sendo ótima. Só que não, né? Então, meninas, hoje, mais do que nunca, eu penso que a gente precisa praticar a sabedoria, para que a gente possa fugir da semelhança com a esposa de Jó. Para que nós possamos, dentro da nossa casa, sermos agentes transmissoras de paz, de bondade, de graça. Graça, graça, assim como Jesus teve conosco. Nós não somos merecedoras de graça. Se nós não fomos merecedoras de graça para o Santo dos Santos, para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ainda assim ele agiu com graça conosco, por que nós, pecadoras que somos, imperfeitas e merecedoras de nada, não podemos agir com graça com aqueles que estão dentro da nossa casa e estão vivendo esse caos tanto quanto a gente? Por que a gente não pode ser a voz da esperança? Por que a gente não pode ser o aconchego e o conforto? Por que a gente não pode ser aquela pessoa humilde de falar, querido, eu preciso que você cuide de mim. Eu estou irritada, me perdoa, eu descontei em você e eu preciso que você me ajude e você cuide de mim. E aí, você fala assim, tá, Agatha, tá bom, mas como é que eu faço tudo isso? E aí, eu quero trazer para vocês, e já vou finalizar, tá? Gálatas 5, 22, 23, que fala sobre o fruto do Espírito Santo. Esse texto, ele me leva a pensar que ele nos ajuda a aprimorar a sabedoria. Ele é uma ferramenta maravilhosa para nos ajudar a aprimorar a nossa sabedoria. E aí eu vou ler aqui para vocês. Gálatas 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu penso que além de pedir ao Senhor sabedoria dos altos céus, todos os dias, a gente precisa firmar um compromisso real, fidedigno, genuíno, para desenvolvermos o fruto do Espírito Santo. E entendam, fruto do Espírito Santo nada tem a ver com dom. O fruto do Espírito Santo é como uma mexerica, uma única fruta com vários gomos, e a gente precisa deles todos. O que vai mudar é que a gente vai ter mais facilidade para desenvolver alguns do que outros, mas isso não torna você, como é que fala? Livre para não desenvolver os outros. Porque aquele que traz mais dificuldade
é o que você mais precisa desenvolver, porque é aquele que você mais carece de ter. Se você tem grande facilidade em ter amor, em desenvolver amor, em ser amorosa, em ser benigna, beleza. Mas se você tem uma grande dificuldade em desenvolver o domínio próprio, a mansidão, é esse que você precisa buscar. Porque é ali onde mora a sua fraqueza. A sua fraqueza está ali. E é contra ela que você precisa lutar. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Tenham esse texto constante na vida de vocês. Para cada vez que vier um caos, um tormento na sua vida, um deserto, uma dificuldade, você entender que você vai precisar ter amor, você vai precisar ser benigna, você vai precisar ser mansa, você vai precisar ter domínio próprio. O que mais eu tenho visto nesse momento de caos é falta de mansidão e domínio próprio nas pessoas. Onde a ira tem tomado lugar, onde a raiva tem tomado lugar, onde a língua tem sido desenfreada. E a gente precisa ter domínio próprio para não expor e não dar lugar a essa ira que já faz parte do ser humano que é pecador, mas que a gente tenha domínio próprio no falar, no agir, que nós possamos ser manso de mansidão, sabe? Cavalo selvagem que precisa ser amansado, então é a gente. Sabe aquele cachorro bravo que quer morder todo mundo, tipo pincher, né? Porque pior do que pitbull é o pincher. Então eu vou pegar ele como referência. Sabe o pincher que existe em nós? Então ele precisa ser manso, ele precisa ser amansado pelo Espírito Santo. Porque senão, queridas, vai ser muito difícil praticar a sabedoria. Como é que eu posso ser sábia se eu não tenho domínio próprio? Porque é aí que eu digo que sabedoria vai além do falar. Eu posso ter sabedoria no falar, nossa, como a Agatha fala bem, nossa, como a Agatha dá bons conselhos, nossa, a Agatha é sábia. Isso é muito fácil, porque a pessoa pode falar muito bem, mas e o agir? Este é o problema. É aí que mora o inimigo. Então, como é que eu posso praticar e ser sábia se eu não tenho domínio próprio? Se eu não sou mansa, se eu não sou benigna, se eu não sou bondosa? E se eu não consigo ser bondosa, mansa com os que estão dentro da minha casa, como é que eu posso ser assim com os de fora? Porque se é dessa forma, então eu me torno uma hipócrita, porque eu estou pregando um amor que eu não dou para os meus. Como é que eu posso abraçar, beijar, ser gentil com o outro lá fora, com os problemas dele, com as aflições dele, se eu não consigo ser gentil e com os meus, ser compreensiva com o problema dos que os meus passam? Não funciona. Então, para ajudar nessa nossa caminhada, para que nós possamos ser sábias dentro do nosso lar e edificar ele nesse momento tão caótico que nós estamos vivendo, que a gente possa pedir ao Senhor e que a gente possa percorrer e buscar constantemente o fruto do Espírito Santo. Que nós possamos ser em nome de Jesus, bondosas, amorosas, que nós possamos ser alegres, que nós possamos ser agentes transmissoras de alegria para a nossa família. Que a gente possa ser um agente de paz dentro da nossa casa, que nós possamos promover a paz. Promover a paz. Promovam a paz dentro do lar de vocês. Sua família chegou mais angustiada, mais triste, leve uma palavra de consolo, de bálsamo. Ore com ela, dê um abraço, seja gentil. Que nós possamos ser longânimas, ter um ânimo longo, que a gente não perca o nosso ânimo com tanta facilidade, que nós possamos ser benignas, que nós possamos ser bondosas, que nós possamos ser fiéis. E principalmente fiel ao nosso Senhor, fiel aos nossos princípios, que a nossa fidelidade não seja roubada de nós, porque a gente pensa em fidelidade só em questão de dízimos e ofertas, e não é isso. A fidelidade, ela extravasa, ela vai além, que a gente possa ser fiel ao nosso princípio, ao nosso Senhor, aquilo que a gente tem por certo. Que nós possamos ser mulheres mansas. Mulheres, eu sei que a gente tem uma grande dificuldade em nos submetermos, em sermos submissas, mas isso é bíblico. E se é bíblico, é porque nos faz bem. É porque é um modo de que o Senhor tem para cuidar de nós.
Entende? Quando nós somos mansas, nós conseguimos permitir o cuidado do outro, do marido, nós conseguimos entender que aquela rota que ele traçou, aquele caminho que ele quer percorrer é o melhor. E aí cabe a nós orar e pedir, Senhor, dá sabedoria a ele para que esse caminho nos leve a um bom lugar, que o destino seja bom, que nós possamos chegar ao objetivo e que nós possamos ter domínio próprio. Domínio próprio em tudo, que a gente não permita que a frustração tome conta da gente. Não tô falando que ela não virá. Não tô falando que o medo, a tristeza, a angústia, a raiva não virá. Mas é ter domínio próprio. Que em nós domine o Espírito Santo, não os sentimentos ruins. E assim torna-se o menos difícil, não é mais fácil, menos difícil conseguir praticarmos a sabedoria. Tá bom? Eu sei que não tem sido fácil para ninguém. Na minha casa não tem sido diferente. E eu não tô querendo dizer aqui que eu tenho conseguido fazer isso com esmero e, nossa, ó, tô nota 10 em sabedoria. Não, isso não é verdade. Eu tenho os meus momentos, eu tenho os meus lapsos, eu tenho meus momentos de angústia, que parece que eu vou explodir. Eu olho e falo, Senhor, não há saída. E eu tenho vivido um momento muito difícil, porque eu sou enfermeira. E o que eu pensei? Vou conseguir um emprego. Frente a tudo isso que estamos vivendo, o que mais tem feito enfermeiros e pessoas da saúde serem contratados. Eu falei, nossa, preciso até tomar conta dos meus aqui de casa, do Lucas. Já fui até explicando, ó, vou conseguir emprego, vou chegar em casa, vou tirar minha roupa lá fora, você e a Sofia vão ficar. Tem várias orientações. Certa de que no dia seguinte o emprego estaria ali para mim. Eu tô prestes a chegar em junho. Eu já participei de várias entrevistas. Ribeirão, Franca, até outras cidades mais longínquas têm o meu currículo. Batatais, eu já mandei por 2, 3 vezes currículo para o mesmo lugar e ninguém me chamou para trabalhar. Ninguém. Eu tenho experiência, não enquanto enfermeira, mas eu fui auxiliar de enfermagem, então os trabalhos, algumas coisas são parecidas, então eu tenho experiência em alguma coisa aqui, outra ali, então assim, não sou tão crua, né? Só que o emprego não veio. E foram passando os dias, e foram passando os meses, e o emprego não veio. E aí veio o sentimento de impotência, veio o sentimento de que eu não sou apta, veio o sentimento de que ninguém me quer, veio o sentimento de ó céus, ó terra, veio o sentimento de frustração, veio o sentimento de que essa hora já era para eu ter experiência, e eu já tenho 34 anos, e a pós que eu queria fazer eu não consegui fazer, e aí eu tive que ir para outra pós, e aí é a distância. Então eu já dei minhas surtadas, eu já fiquei com raiva, eu já quis descontar em pessoas. Mas aí você respira, conta 100, conta até 100 de trás para frente, entendeu? Respira de novo, bota uns louvores. E aí começa a exercitar que o Senhor é soberano e que Ele toma conta da minha vida, e que o controle da minha vida está nas mãos dele. E que se eu não consigo um emprego até agora, aprove a Ele. E agora eu estou fazendo exercício de que eu não consegui um emprego, é um livramento. Parece louco, né? Pensar que não conseguir um emprego é um livramento. Mas é o exercício que eu tenho feito. Que o Senhor não está me dando emprego porque é um livramento para mim e para minha família. Porque eu estou no grupo de risco, eu sou asmática. Minha filha está no grupo de risco porque tem bronquite. E meu marido está no grupo de risco porque é hipertenso. Então, para quem não sabia, o pastor é hipertenso e estou falando agora. Então, eu não sei. Eu não sei quais são os planos do Senhor. Eu não sei o que Ele consegue ver lá na frente. Porque minha visão é limitada. Eu vejo o aqui e o agora. Mas o Senhor tem minha vida já todo desenhado. E o dia que o emprego virar, ele já tem lá, tá certo, dia tal, quando a Agatha vai começar a trabalhar. E esse é o acalento pro meu coração, de que meu Deus está cuidando de mim. A vida mudou, minha vida inteira mudou, a vida de todo mundo mudou. Mas Deus é imutável, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser o mesmo sempre, Ele foi o mesmo ontem, Ele não muda. Ele é perfeito. Ele é soberano. Ele faz o que ele quiser. Eu não sou nada nem ninguém. Ninguém. Não sou nada. E ele é soberano. E a soberania dele está sobre a minha vida.
E isso é o que acalma meu coração. Mas eu já tive meus momentos de surto, de estresse, assim como vocês, porque nós somos falhos. Mas aí é onde a gente vê nossa fraqueza e fala, é aqui que eu preciso melhorar. Então, meninas, o que eu tinha para dizer para vocês hoje é isso. E que isso vai passar. Vai ficar tudo bem. Logo nós vamos nos ver, logo nós vamos nos abraçar, logo nós vamos ter os nossos cultos e logo nós teremos testemunhos lindos para dar desse momento caótico que nós temos vivido. Porque eu convido vocês hoje a deixar esse caos um pouco de lado e começar a olhar para as experiências lindas que você tem tido com Deus. Os momentos maravilhosos que Ele tem proporcionado a você e a sua família. Os mínimos cuidados que Ele tem tido com você e suprido você em todos os sentidos. Tira um pouco o foco do Covid, do caos, da tua linha de visão. E agora traz para você, traz para o centro a soberania de Deus, o quanto Ele tem sido bom com você e quantas experiências você tem tido com Ele, como isso é maravilhoso, porque isso vai passar e o nosso alvo é o céu. O nosso objetivo é o céu. Aqui não é nossa morada, aqui não é a nossa casa. A nossa casa é na glória com o Senhor. E se nesse momento eu estou tendo experiências com aquelas que eu almejo tanto ter no céu. Gente, isso é maravilhoso. Isso é um ganho. São experiências que ninguém tira e eu fico até arrepiada em falar, porque é o que nos importa. É o que nos importa. Entende? Eu tenho que viver a minha vida para Cristo. E é isso que importa. E quando tudo isso passar, é isso que irá ficar. E aí vai ficar suas experiências como Noemi e Ruth? Ou que vai bater sempre na tua porta a esposa de Jó? Tá bom, queridas? É isso. Eu espero que essa palavra tenha chegado até vocês, que tenha edificado a vida de vocês e que o Senhor, na sua graça e misericórdia, continue nos abençoando, tá bom? Vou ler mais os comentários, que parece ter bastante. Oi, Lê, minha cunhada. A Pri, Rita. Oi, tia! Benção, tia! Minha tia Ione tá aqui. Minha tia Ione é uma serva de Deus maravilhosa. Oi, tia! Júlia Ed Nunes. Quem mais que tá aqui? Aqui. Verdade, é muito fácil ser crente na igreja. É verdade. No caos é que nos confrontamos. Misericórdia de nós, Deus. Verdade, Júlia. Exatamente. Nós temos vivido muito isso. Temos visto muito. Sônia Marina entrou. Boa noite, Sônia. Mayra, Priscila já tinha visto. E aí, meninas, vocês me falem depois se vocês gostaram, pra gente fazer de novo. Se vocês gostaram, a gente pode fazer como nossos cultos presenciais, todo segundo sábado do mês, aí fica nosso encontrinho marcado. Vocês podem sugerir assuntos, né, bacana, e a gente vai fazendo, tá? Nazinha, deixou um coração. Minha sogra, um beijo. Te amo, minha norinha, também te amo. Minha mãezinha tá no trabalho, mas tá me vendo. Oi, mãe, eu te amo. Carmen, muito edificante, obrigada. Amém, Carmen. É só a graça e a misericórdia do Senhor. Irmã Vera, palavra maravilhosa, amém. É tudo fruto da graça do Senhor, não é nada nosso, gente. Amém. Um beijo para vocês. Eu gostei muito desse momento, diferente, mas muito bom. Você vê como a gente está sempre podendo aprender coisas diferentes. Façam isso, meninas. Aprendam coisas diferentes. Fiquei feliz porque eu já dei um tapa no meu visual. Para quem me conhece, olha o tamanho do meu cabelo, que cresceu horrores. Tô precisando de uma cabeleireira, dá até para fazer rabo de cavalo já, e meu cabelo vivia curtinho, mas tá bom, já é alguma coisa, já me arrumei, já coloquei uma blusinha bonita, parecendo que eu vou sair de casa. Mas façam isso. E aí mandem mais notícias. Irmã Gonçalina, muito edificante, amém. Então tá bom, meninas, vou orar pra gente encerrar, tá bom?
Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esse tempo precioso que nós passamos umas com as outras. Senhor Jesus, mostra que nós não precisamos necessariamente estarmos juntas, Pai, para fazermos um culto, para celebrarmos o teu nome, para conhecermos mais de ti. Basta nós querermos que o teu Espírito Santo nos conduz, o teu Espírito Santo nos ajuda, nos capacita. E louvado e engrandecido seja o teu nome por isso. Agradecemos a Ti, Pai, porque apesar do tempo de caos que temos vivido, o Senhor tem sido benevolente conosco, a Tua graça tem nos alcançado a cada dia, o Senhor tem nos permitido termos momentos maravilhosos com o Senhor, o Senhor tem permitido que tenhamos experiências com o Senhor, Pai. Como é bom, Senhor Jesus, ver a Sua soberania, como é bom, Senhor meu Deus, contemplar a Tua perfeição, entendemos que não somos nada diante de Ti, mas ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, ainda assim o Senhor nos deu o seu Espírito Santo para nos consolar, para nos confortar a cada dia. Peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando grandemente minhas irmãs, cada mulher que entrou aqui hoje, que o Senhor cuide de cada uma, das angústias, das tristezas. Só o Senhor conhece, Pai, o coração de cada uma, o que cada uma tem vivido, o íntimo, Senhor, do seu ser, que o Senhor possa trazer bálsamo, Senhor, alegria para o coração delas, que o Senhor ajude cada uma com suas dificuldades, com suas fraquezas, que o Senhor possa ir à frente e que o Senhor derrame bênção sem medida sobre a vida delas, que elas possam ser mulheres sábias que edificam o seu lar, que elas possam, Senhor Jesus, ser transmissoras da sua graça, da sua bondade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um beijo, meninas. Até, se vocês gostaram, até mês que vem na nossa próxima live.